insegurança invadiu nossos corações. Acumulamos incertezas e preocupações com o futuro. Bem, não podemos prever o que irá acontecer amanhã, mas podemos agir para melhorar o nosso hoje. Um novo olhar pode mudar tudo. Mais do que nunca, este é o momento de se reinventar, descobrir novas formas de trabalho e exercitar a solidariedade. É o momento de parar, refletir e ter um coração grato, mesmo diante das dificuldades. Você já agradeceu hoje por ter mais tempo de estar em família, pela poluição que está menor com menos carros lá fora, por agora ter mais tempo para terminar de ler aquele livro ou até ligar para um amigo, por termos bravos profissionais que lutam por nós todos os dias, que continuam lá fora para manter nosso conforto aqui dentro. O mal que nos assusta pode ser o bem que nos fortalece e nos torna humanos. De repente, ficar em casa se transforma em um ato de amor com o próximo, com aqueles que você ama, e uma multidão de heróis anônimos se levanta para combater o mal invisível. Temos agora o privilégio de olhar para dentro e reavaliar quem temos sido e como devemos ser de agora em diante. Temos alguém que olha por nós, mesmo quando não podemos enxergar ou entender. Isso tudo vai passar. Nós vamos sair dessa crise melhor do que entramos. Basta ver o copo meio cheio, enxergar as oportunidades em meio ao caos e simplesmente agradecer. Com o coração grato, mesmo que separados, mas unidos em espírito, somos mais fortes e venceremos. Oi, oi, galerinha dos 8º anos da Escola João Paulo II. Vamos iniciar o nosso dia aí com essa mensagem de alegria, com essa mensagem de esperança. Nossa aula de hoje é sobre sujeito e predicado. Então, vamos lá? Muito bem, galerinha, veja bem. Nós já tínhamos iniciado esse assunto antes de entrarmos em recesso. Nós falamos sobre sujeito e predicado, falamos também sobre 2 tipos de sujeito, o sujeito simples e o sujeito composto. Você não lembra mais disso? Não tem problema, a gente vai fazer aqui, neste encontro e neste momento, uma retomada rápida daquela aula sobre sujeito e predicado. Então, vamos lá. Antes a gente começou, pessoal, é importante lembrar, falando sobre verbos, tá bom? A gente falou para vocês aqui, é um assunto que vocês estudaram o ano passado, no 7º ano, que o verbo é uma palavra variável que serve para indicar ação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza. Por que nós estamos falando sobre isso aqui? Porque saber identificar um verbo vai te ajudar também a entender o que é uma oração, vai te ajudar também a compreender ou a encontrar aí o sujeito da oração, tá? E aí nós apresentamos para vocês aqui, ó, alguns verbos que indicam ação, estado, mudança de estado e fenômenos naturais. Também colocamos alguns exemplos, né? Por exemplo, Silmara respondeu toda a atividade de português. Ora, o verbo aqui dessa oração é justamente a palavrinha aí respondeu, que indica uma ação, aquilo que Silmara fez. E aí nós temos mais 2 exemplos. Paula é uma professora exigente, a professora Paula está exigente. E aí nós temos 2 verbos que não estão indicando nenhuma ação, que é o verbo é e o verbo estar. Eles não indicam algo que a professora Paula esteja fazendo. Pelo contrário, eles indicam o estado ou a mudança de estado da professora Paula. Veja, quando a gente diz Paula é uma professora exigente, esse verbo aí que vem do verbo ser está indicando o estado que a professora Paula, o estado em que ela se encontra. O estado dela é de ser uma pessoa exigente, né, que exige que o aluno responda à atividade, que o aluno estude, que o aluno seja um vitorioso no seu estudo. Então, esse fato dela ser exigente aí é uma característica recorrente, é uma característica
comum da professora Paula. Portanto, esse indica aí um estado permanente. Agora, quando alguém diz a professora Paula está exigente, veja que esse está, que é um verbo também, ele não está mais aqui indicando um estado, mas sim uma mudança de estado. Paula, ela não é sempre exigente, não é constantemente exigente. Ela, neste momento, está. Portanto, o está aqui, ele indica um verbo que expressa uma mudança de estado. E nós temos também aqueles verbos que vão indicar ações da natureza. Aqueles verbos que vão indicar ações da natureza, como choveu, nevou, trovejou, relampeou, neblinou e assim por diante, né? São ações da natureza. Choveu em Mossoró durante a madrugada. Cadê o verbo? Choveu. É um verbo que indica ação? Sim, mas não é uma ação feita por nós humanos, é feito pela natureza. Por isso que eu vou dizer que esse verbo, ele indica um fenômeno da natureza. Deu para lembrar então, pessoal? Os verbos podem indicar uma ação, aquilo que eu e você podemos fazer, mas eles também podem indicar estado, uma mudança de estado, ou uma ação da natureza, um fenômeno da natureza. Tenho certeza que você lembra disso, até porque estudou o ano passado, não é? Muito bem. Mais uma coisa importante para dizer é que a maior parte dos verbos, eles vão indicar ação, tudo bem? A maior parte dos verbos, eles indicam ação, dançar, cantar, falar, vender, comer, dormir, sorrir, cair, levantar, estudar, tá bom? E etc. São muitos os verbos e a gente já falou disso num outro momento. Daí a gente apresentou para vocês aqui uma situação, né, para que a gente pudesse começar a falar sobre sujeito e predicado. Uma situação comunicativa, né? Você está vendo aí na imagem duas pessoas se comunicando. É um marido e a sua esposa, né? Ele chegou aí com um traje meio esquisito, né? E ele tá também com uma cara bastante assustada. E aí ele diz o seguinte: a gasolina aumentou outra vez. Bom, essa frase, essa oração que ele está proferindo, que ele está dizendo aí, diz muito ou explica bastante o motivo pelo qual ele está usando essa roupa, né? Que na verdade é um barril, os pés estão descalços, né? Provavelmente ele deixou tudo lá no posto de gasolina para poder chegar em casa, porque não está fácil, né, pessoal, pagar uma gasolina tão alta, né? Essa reclamação, é isso que ele está dizendo para a esposa dele. E aí, pessoal, a pergunta aqui para vocês que fica, ou para vocês que estão nos ouvindo aí do outro lado, são duas. A primeira, de quem este homem está falando? E a segunda, que informação ele apresenta? Quando ele diz, a gasolina aumentou outra vez, ele está falando de alguém? E o que é que ele está falando sobre esse alguém? Com certeza você já sabe, e a gente também já viu esse slide num outro momento, né? Então, ó, tá aqui as duas perguntas novamente, de quem ele estava falando. Você sabe, ele estava falando da gasolina. Que informação ele apresentou sobre a gasolina, esse ser de quem ele está falando? Ora, ele disse que aumentou outra vez. Então, pessoal, se você entendeu de quem se está falando numa oração e a informação que está sendo dada sobre esse ser de quem se fala, você já entendeu aqui o que significa sujeito e predicado, tá certo? Você já entendeu aí que a gasolina
é de quem se está falando, portanto, é o sujeito desta oração. E a informação que está sendo dada sobre a gasolina, que é o sujeito, é aumentou outra vez. Portanto, essa informação que está sendo dada, eu chamo de predicado. Tranquilo, pessoal? Se a gente já entendeu isso, a gente consegue também relembrar aqui uma observação muito importante, que é: o sujeito é de quem se fala na oração, e esse ser de quem se fala não é obrigado a ser só pessoas, não. Eu estou falando da professora Paula, de João, de Carlos, de Silmara, de Caio, de Carlos. Não precisa ser necessariamente uma pessoa. Pode ser eu estar falando, por exemplo, de uma gasolina, eu posso estar falando de um animal, de um cachorro, de um gato, de uma barata, eu posso estar falando de uma cidade, de um objeto, eu posso estar falando sobre a doença Covid, eu posso estar falando de uma comida, de um objeto, tá bom? Ou seja, sobre qualquer ser que eu esteja falando, esse ser de quem eu estou falando, que pode ser uma pessoa, pode ser alguém, mas pode ser algo também. Esse ser de quem estou falando numa oração, ele é o sujeito da oração. Nós explicamos aqui também para vocês, isso é muito importante, que se você tiver dificuldade para encontrar o sujeito da oração, basta você fazer uma perguntinha ao verbo. Verbo, a gente acabou de lembrar aqui o que era, né? É a palavra que indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Quando você pergunta quem é o verbo, você encontra o sujeito da oração, onde quer que ele esteja. A gasolina aumentou outra vez. Quem é o verbo dessa oração? Aumentou, que é um verbo que indica ação. Então é só eu perguntar a ele, o verbo. Quem aumentou outra vez? Quem foi? Olha aí, a gasolina é a resposta. Portanto, o sujeito da oração é a gasolina, que é de quem nós estamos falando, tá? Outra observação importante a gente vai dar já já aqui na frente, lembrando para você que o sujeito ele pode estar em posições diferentes. Mas antes, olha aqui para essa imagem. Você está reparando aí, olha nessa imagem, a definição de sujeito. Isso aqui é para você não esquecer mais, tá bom? O que é o sujeito de uma oração? O sujeito é o ser de quem se fala. Repita comigo aí do outro lado. O que é o sujeito? Muito bem, é de quem nós estamos falando. E o predicado? Ora, se o sujeito é de quem eu estou falando, o predicado é a informação, é aquilo que eu estou falando sobre o sujeito, tá bom? Então, pessoal, quando nós tivermos a oportunidade de nos encontrarmos, eu vou perguntar para você o que é o sujeito e o que é o predicado, ok? Bom, seguindo aqui, nós vamos para aquele momento em que a gente falou há pouco que diríamos aí a posição do sujeito, tá? Ele pode estar no começo, no meio ou no fim de uma oração. Os alunos assistiram vídeos aulas em suas casas. Assistiram vídeos aulas os alunos em suas casas. Assistiram vídeos aulas em suas casas os alunos. Reparem que nessas três orações, elas são a mesma oração, na verdade, porém houve algumas mudanças, né, de palavras. Quando a gente diz aí na primeira oração, os alunos assistiram vídeos aulas em suas casas. Se eu perguntasse a você, quem é o sujeito dessa oração? Com certeza, rapidamente você me responderia, professora, é os alunos.
Nós estamos falando aqui dos alunos. Então, os alunos é o sujeito dessa oração. Perfeitamente, pessoal, vocês acertaram. Agora, quando a gente coloca aí na segunda oração, ó, assistiram videoaulas os alunos em suas casas. Pode ser que dessa forma o aluno fique imaginando, você que está aí do outro lado, que agora o sujeito não é mais os alunos, são as videoaulas ou são assistiram, e aí você vai errar, tá bom? Porque lembre-se, o sujeito é de quem nós estamos falando, nós não estamos falando de assistiram, nós não estamos falando das videoaulas, nós estamos falando dos alunos, tá bom? Se ficar com dúvida, use aquela regrinha que a gente ensinou aqui, ó. Pergunte quem é o verbo. Quem assistiram? Assistiram é o verbo de ação aqui? Pergunte ao verbo. Quem assistiram às videoaulas em suas casas? Você vai encontrar o sujeito. Ora, os alunos. Se aqui na segunda oração você perguntar novamente ao verbo, quem assistiram videoaulas? Novamente você vai encontrar o sujeito aí, ó. Os alunos. Não importa se na primeira oração ele estava no começo e agora ele está no meio da oração. O que importa é que o sujeito é o ser de quem estamos falando. Na última oração nós temos assim, ó. Assistiram videoaulas em suas casas os alunos. De quem nós estamos falando aqui? Novamente, nós estamos falando sobre os alunos. Ficou na dúvida? Pergunta aí ao verbo, ó. Quem assistiram videoaulas em suas casas? Você encontra rapidinho o sujeito. Então, pessoal, o sujeito, ele pode estar no começo, no meio ou no final da oração. É mais comum a gente encontrar o sujeito no início da oração, mas ele pode vir no meio ou no final, tá? O que você não pode esquecer é que o sujeito é de quem estamos falando e que, se você tiver alguma dúvida de quem é o sujeito da oração, basta você perguntar quem ao verbo, tá bom? Bom, gente, é importante a gente dizer também que há vários tipos de sujeito, tá? Existe o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito oculto, o sujeito indeterminado e até o sujeito inexistente. Nessa aula de hoje, nós vamos aqui relembrar o que é o sujeito simples e composto e apresentar para você hoje o que é o sujeito oculto e o indeterminado, tá bom? Esses sujeitos aqui nós chamamos de classificação do sujeito. Então, não esquece, as classificações do sujeito são esses que aí estão na sua tela, ok? Então, vamos relembrar aqui o que é o sujeito simples e composto, tá? Para isso, nós vamos dar uma analisada aqui em duas orações, tá? A primeira é: o nosso Brasil vencerá a guerra contra o coronavírus. E aí, pessoal, quem é o sujeito dessa oração? De quem nós estamos falando aqui nessa oração? Fácil, né? Você deve já saber que o sujeito aí é o coronavírus, a guerra, de forma alguma, né? Nós não estamos falando sobre guerra, nem estamos falando sobre coronavírus. Estamos falando sobre o nosso Brasil. Se ficou na dúvida, olha aí o balãozinho de pensamento. Pergunte quem é o verbo, né? Você vai perceber que é o nosso Brasil. A outra oração que nós temos aí, pessoal, é o Brasil, a Itália e a Espanha vencerão a guerra contra o coronavírus. E agora, de quem nós estamos falando nessa oração? Fácil, né? Muito bem, nós estamos falando sobre o Brasil, a Itália e a Espanha. Ficou com dúvida? Use a regrinha que foi ensinada a você.
pergunte quem ao verbo, tá bom? Nós vamos já ver isso de forma mais detalhada no próximo slide, mas é bom lembrar aqui a você que para você identificar se o sujeito ele é simples ou se ele é composto, não é o fato do homem, né, estar aí com um posto de gasolina ou sem um posto de gasolina. Claro que não, tá? O que faz a gente identificar se um sujeito ele é simples ou se ele é composto é a quantidade de núcleos do sujeito. Não lembra mais o que é um núcleo do sujeito? Pois, pessoal, se ligue aí. Núcleo do sujeito vai ser a palavra mais importante do sujeito, ou as palavras mais importantes de um sujeito. É isso mesmo. O sujeito ele pode ter uma única palavra sendo a mais importante, ou ele pode ter mais de uma como importantes, tá bom? Então, vamos aqui analisar, tá? O nosso Brasil vencerá a guerra contra o coronavírus. Essa era a nossa primeira oração, né? Você já sabe que se você perguntar quem ao verbo, você encontra o sujeito. Quem vencerá a guerra contra o coronavírus? Quem? Ora, tá aqui, ó, o nosso Brasil. Portanto, aí está o nosso sujeito, que é de quem estamos falando. Repare que esse sujeito, ele tem 3 palavras: o, nosso e Brasil. Tá certo, pessoal? Aí, agora que a gente já sabe quem é o sujeito, é preciso a gente identificar quem é o núcleo desse sujeito, ou seja, quem é a palavra mais importante do sujeito. Você acha que é o nosso ou o Brasil? Claro que você já entendeu que Brasil é a palavra mais importante desse sujeito. Se você tiver alguma dúvida, você pega a palavra, uma das palavras aí desse sujeito e fala junto com o predicado. Você sabe que o predicado aí é vencerá a guerra contra o coronavírus, que é a informação que a gente está dando sobre o sujeito, né? Que é o nosso Brasil. Então, vamos pegar a palavrinha o que está aí no sujeito e vamos juntar com o predicado. O vencerá a guerra contra o coronavírus. Esse o lhe passou algum sentido quando você juntou ele com o predicado? Não, né? É porque o o não é a palavra mais importante. Vamos pegar esse nosso. Nosso vencerá a guerra contra o coronavírus. Tem sentido isso? Claro que não. Agora, se você pega a palavra Brasil, Brasil vencerá a guerra contra o coronavírus, passa um sentido? Claro que passa, né? Por isso que ela é considerada a palavra mais importante do sujeito, tá? Então, ela é o núcleo do sujeito. Olha, você tem aí novamente a frase: o nosso Brasil vencerá a guerra contra o coronavírus. Nós já sabemos que o nosso Brasil é o sujeito da oração, essas 3 palavras. Você já sabe também que vencerá a guerra contra o coronavírus é a informação, é o predicado. E você aprendeu também que Brasil aí vai ser a palavra mais importante do sujeito, portanto, é ela que eu vou chamar de núcleo do sujeito, tá certo? Agora, repare bem, quantos núcleos do sujeito você tem aí nesse sujeito, o nosso Brasil? É só um? Muito bem. Então, se você já sabe que esse sujeito só tem um núcleo, ou seja, uma palavra que é a mais importante, então você já sabe que esse sujeito ele é chamado de simples. O sujeito simples é o sujeito que só apresenta um núcleo.
É isso aí, galerinha. Sujeito simples é o sujeito que só apresenta um núcleo, tá bom? Eu espero que no nosso exercício você saiba responder aí corretamente o que é um sujeito simples, o que é um sujeito composto, o que é um predicado, tá bom? Que você tenha compreendido aqui o que é um núcleo do sujeito, para que você tenha sucesso aí na sua atividade, tá? Lembrando que você pode assistir essa aula quantas vezes você quiser, ok? Vamos seguir aqui agora para aquele segundo exemplo, aquela segunda oração que a gente mostrou há pouco tempo. O Brasil, a Itália e a Espanha vencerão a guerra contra o coronavírus, né? Bom, quem é o sujeito dessa oração, pessoal? Não sabe? Com certeza muitos já sabem aí de quem nós estamos falando. E eu já sei de quem está se falando nessa oração. Mas, se você ainda está com dúvida, pergunte ao verbo. Quem vencerão? O verbo é vencerão. É um verbo de ação. Quem vencerão a guerra contra o coronavírus? O Brasil, a Itália e a Espanha, não é? Portanto, lá está o seu sujeito. Repare que esse sujeito, pessoal, é um sujeito que tem muitas palavras, né? O Brasil, a Itália e a Espanha. São 7 palavras nesse sujeito. Ele é um sujeito bem extenso e pode sim, pessoal, o sujeito ele pode vir representado por uma só palavra, ele pode vir representado por 2 palavras, ele pode vir representado por 3 palavras, como a gente viu há pouco, ele pode vir representado também por 5, por 6, por 7, até por mais palavras, tá certo? Então, não pensa que o sujeito tem que ser sempre pequenininho, não, tá? Ele pode ser pequeno, mas ele também pode ser grande, tá? Bom, se você perguntar quem é o verbo, você não vai ter dúvida nenhuma de quem é o sujeito de uma oração. E uma coisa importante de falar para vocês é que quando se pergunta quem é o sujeito da oração, você tem que dizer o sujeito completo. Você não pode falar só um pedaço do sujeito. Ah, Paula, o sujeito dessa oração é o Brasil e a Itália. Sim, mas e a Espanha? A Espanha também faz parte desse sujeito. Então, você não pode falar só um pedaço do sujeito. Tem que dizer o sujeito completo. Quando você faz a perguntinha ao verbo, você encontra esse sujeito em sua completude, tá bom? Então, pessoal, nós temos 7 palavras nesse mega sujeito e a pergunta agora para você é a seguinte: qual dessas palavras é a mais importante? Qual delas é o núcleo do sujeito? É esse O? É Brasil? É o A? É Itália? É o I? É A? Ou é Espanha? Bom, você pode fazer aquele testezinho que a gente já ensinou. Pega lá uma palavrinha e completa com o predicado, né? Você já sabe que o predicado é vencerão a guerra contra o coronavírus, porque está servindo para dar uma informação sobre o sujeito. Se você pegar o O e falar, vencerão a guerra contra o coronavírus, combina? Passa algum sentido para você? Não, né? Agora, se você pega Brasil, vencerão a guerra contra o coronavírus. Ah, professora, mais ou menos, né? Brasil, mas aí vencerão não é só o Brasil, né? Isso mesmo, pessoal. Então, você já entendeu que as palavras principais aí é Brasil, Itália e Espanha. Nós estamos falando principalmente desses 3 países. Portanto, esses 3 nomes de países são as palavras mais importantes desse sujeito. Logo, esse sujeito aí,
ele vai apresentar 3 núcleos. E pode sim, pessoal. Então, veja bem, o sujeito todo é o Brasil, a Itália e a Espanha, mas o núcleo ou os núcleos são apenas 3, ó. No caso aqui, Brasil é a palavra mais importante desse sujeito, NS significa núcleo do sujeito, Itália é também outra palavra importante desse sujeito, portanto, também é um núcleo do sujeito, e Espanha também é outro núcleo do sujeito. Portanto, pessoal, esse sujeito que tinha aí 7 palavras, ele tem 3 palavras muito importantes, que são os núcleos. Portanto, esse sujeito aqui não é mais um sujeito simples, mas ele se transforma num sujeito composto. Por quê? Porque ele é um sujeito que possui mais de um núcleo. Então, se o sujeito ele possui mais de um núcleo, ele é um sujeito composto. Pessoal, deu para entender qual é a diferença entre sujeito simples e sujeito composto? Eu espero que sim. O sujeito simples, ele só possui um núcleo. O sujeito composto, ele pode possuir 2 núcleos, 3, 4, enfim, mais de um núcleo, tá? Então, para você saber se o sujeito ele é simples ou é composto, primeiro você tem que encontrar o sujeito e depois você tem que descobrir quem é o núcleo do sujeito ou quem são os núcleos do sujeito. Tranquilo, pessoal? Bom, até agora, nesta aula, nós não vimos nada de novo. Nós vamos começar a ver agora de novo mesmo os 2 últimos tipos de sujeito, que é o sujeito oculto e o indeterminado, ok? Então, vamos lá para o sujeito oculto. Pessoal, antes de a gente começar a falar sobre o que é esse sujeito oculto, eu queria convidar vocês a pensarem nessa palavra oculto. Sujeito você já sabe, é de quem estamos falando numa oração. Agora, oculto, o que é que essa palavra significa para você? Muito bem, tenho certeza que você aí do outro lado já tem uma noção, já está aí até dizendo o que significa oculto. Alguém aqui já brincou de sujeito, ou melhor dizendo, de amigo oculto no final do ano? Lá na época do Natal? Tenho certeza que todos vocês já participaram ou pelo menos já viu alguém participando dessa brincadeira, né? Você sabe que o sujeito oculto é alguém que você conhece, né? Que está num determinado grupo, mas que está escondido, né? Alguém que tirou o seu nomezinho ali, vai lhe dar um presente, mas ele está escondido de você, né? Você não sabe quem foi que tirou o seu nome. Assim como também a pessoa que você tirou o nome, ela não sabe que você é quem vai dar o presente a ela, né? Então, pessoal, o sujeito oculto já dá para a gente entender aí que é um sujeito escondido. Isso mesmo, sujeito oculto é um sujeito escondido. Entendido isso, vai ficar fácil da gente analisar aqui o próximo slide, tá? Vamos ler aqui essas orações, ó. Primeira, estudei todas as videoaulas da professora Paula. Acordamos tarde hoje. Vá arrumar sua cama agora? E aí, pessoal, se eu perguntasse a você, quem é o sujeito da primeira oração? Não esqueça, sujeito é de quem nós estamos falando. Quando eu digo, estudei todas as videoaulas da professora Paula, de quem é que você está falando aqui nessa oração? Professora Paula? Videoaulas?
De forma alguma, a gente não está falando nem da professora Paula, nem das videoaulas, tá, pessoal? Pense aí um pouquinho, vou perguntar de novo. Estudei todas as videoaulas da professora Paula. Quem é o sujeito de quem nós estamos falando aqui? Próxima oração é: acordamos tarde hoje. De quem é que nós estamos falando aqui nessa oração? Acordamos tarde hoje? Já descobriu? Ótimo! Calma aí, vamos para a terceira. Vá arrumar sua cama agora? De quem é que nós estamos falando nessa terceira oração? Você aí do outro lado já descobriu quem é o sujeito da primeira, da segunda e da terceira oração? Não? Está puxando os cabelos? Calma, pessoal. Se você ainda não descobriu quem é o sujeito de cada uma dessas orações, você pode perguntar ao verbo, lembra? Pergunte quem ao verbo. Talvez agora você consiga encontrar o sujeito da primeira, da segunda e da terceira oração. Então, vamos lá? Muito bem. Vamos lá para a primeira oração, tá? Estudei todas as videoaulas da professora Paula. E aí, você encontrou o sujeito? Já sabe de quem estamos falando? Ah, professora, eu continuo dizendo que o sujeito é professora Paula. Eu continuo dizendo que o sujeito é as videoaulas. Pessoal, para você ter essa certeza, vamos perguntar ao verbo quem estudou. Ó, lembre-se, estudei é um verbo de ação. É uma ação que eu posso fazer, você pode fazer. Então, pergunte a esse verbo quem. Quem estudou as videoaulas da professora Paula? Foi a professora Paula que estudou as videoaulas da professora Paula? Tem nada a ver. Quem estudou as videoaulas da professora Paula? Foi as videoaulas que assistiram ou que estudaram as videoaulas da professora Paula? Nada a ver. Quem estudou as videoaulas da professora Paula, quem foi? Eu. Muito bem, pessoal. Eu é o sujeito dessa oração. E aí você deve estar falando, mas cadê ele que eu não estou vendo, professor, esse eu? Justamente, você lembra que a gente falou aqui que o sujeito oculto é um sujeito escondido? Isso mesmo. Então, esse eu, ele não aparece, pessoal, não aparece na oração, mas você tem como identificar, você tem como descobrir quem é esse sujeito da oração. Como é que você descobre ele? Através do verbo, ó, estudei. Repare que ele está terminando com esse ei. Estudei só combina com a pessoa eu. Então, estudei todas as aulas da professora Paula, só pode ser eu estudei. Então, repare que mesmo que o sujeito ele não apareça, e ele não aparece porque ele está oculto, ele está escondido, você pode encontrar esse sujeito oculto na oração. Por quê? Porque o verbo identifica, o verbo te ajuda a encontrar quem é o sujeito da oração. Agora você vai conseguir encontrar todos os outros, quer ver? Acordamos tarde hoje. Já sabe, né, quem é o sujeito? Muito bem, ó. Se não sabe, é só perguntar quem acordou tarde hoje. Claro que se foi acordamos, só pode ter sido nós. Muito bem, pessoal, nós é o sujeito dessa oração. Repare que, novamente, ele não aparece na oração. Não tem lá, nós acordamos tarde hoje. Mas mesmo ele não aparecendo, o verbo, o finalzinho do verbo, ele te ajuda a encontrar o sujeito. Acordamos só pode combinar
com o pronome nós, tá? Então, não pode ser eu acordamos, ele acordamos, tu acordamos. Não, é nós acordamos. Você está percebendo que o sujeito oculto, ele está escondido, ele não aparece, mas nós podemos encontrar ele com facilidade? É isso aí, pessoal. Você pode encontrar ele com facilidade através do finalzinho, da terminação do verbo. Agora vamos para a última aqui, oração que diz assim: arrume sua cama agora. Quem é o sujeito? Ficou fácil? Tenho certeza que você já sabe quem é o sujeito. De toda forma, nós vamos perguntar ao verbo: quem deve arrumar a cama agora? Arrume sua cama agora. Quem? Quem? Eu estou falando com você. Muito bem. Então, você é o sujeito oculto dessa oração. Então, pessoal, que fique bem claro aqui para você. Você deve ter tido um pouco aí de dificuldade de encontrar o sujeito oculto, porque ele não estava aparecendo ali na oração, ele não estava bem claro como as outras orações que a gente mostrou há pouco nos outros slides. Ele estava escondido. Então, quando ele está escondido e a gente está aprendendo isso pela primeira vez, a gente fica com essa dificuldade. Mas agora você já entendeu. O sujeito oculto, ele não aparece, ele está escondido, mas eu posso encontrá-lo com facilidade, porque o verbo, a terminaçãozinha, esse finalzinho do verbo que está aí destacado, ele me ajuda a identificar com quem é a pessoa que está praticando a ação, a pessoa que não aparece, mas que eu posso encontrar quem é que faz a ação, tá? Portanto, pessoal, não esquece, sujeito oculto é o sujeito escondido, ele é um sujeito que não está explícito, ou seja, ele não está aparecendo, ele não está à mostra, ele não está presente na oração, mas ele pode ser encontrado, ele pode ser identificado, ele pode ser achado através do verbo, tá bom? Ficou fácil? Pois é, galerinha, vamos aprender isso bem legal, porque nós certamente teremos aí no futuro que fazermos atividades sobre esse assunto, e eu espero que você esteja dominando, realmente aprendendo, tá? Através das nossas aulas remotas. É importante ainda dizer a vocês, pessoal, que o sujeito oculto, ele também pode ser chamado por outros nomes. No lugar de sujeito oculto, a gente vê muitos gramáticos chamando o sujeito oculto de sujeito desinencial, ou também de sujeito elíptico. Isso, fale aí comigo. Professor, eu não sei falar esse nome. Repita aí comigo. Elíptico. Isso, você consegue. Bom, o que é o sujeito desinencial e elíptico? A mesma coisa que sujeito oculto. Eu estou apresentando esses nomes para vocês porque você, de repente, pode estar lendo aí no seu livro ou lendo numa outra gramática, num outro livro, o sujeito desinencial ou elíptico e dizer: a professora Paula ensinou o sujeito simples, composto e também o oculto, mas ela nunca ensinou esse tal de sujeito desinencial e elíptico. Tá bom, pessoal? Mas não precisa se enganchar com isso, não. Eu gosto muito de utilizar a palavra oculto, porque eu acho que é mais fácil do que a palavra desinencial e elíptico. Mas vamos entender por que que o sujeito oculto, esse sujeito que fica escondido, ele é chamado de desinencial, porque o finalzinho dos verbos aí, olha, acordei, aliás, estudei, terminou com ei. Acordamos, termina com esse amos. Arrume, termina com esse ezinho. Esse finalzinho dos verbos aí, a gente também chama de desinência. Desinência verbal.
Como é esse finalzinho do verbo, como é essa desinência é quem me ajuda a encontrar o sujeito da oração, eu posso chamar então esse sujeito de sujeito desinencial, que é a mesma coisa do sujeito oculto, tá? Elíptico vem da palavra elipse. Elipse significa termo escondido, tá certo? Então, elíptico também vale como um sinônimo de sujeito oculto, porque assim como oculto significa escondido, elíptico significa a mesma coisa, ok? Então, na prova, num teste, numa avaliação, na sua atividade, se você quiser escrever sujeito oculto, sujeito desinencial ou elíptico, os três vão estar corretos, tá bom? E para terminar, pessoal, é importante dizer a vocês que o sujeito oculto, quando a gente encontra ele, a gente costuma colocar ele entre parênteses. Tá vendo aí que o eu, o nós e o você, ele está colocado entre parênteses? Muito bem, é porque serve para indicar que ele não estava presente, mas que você conseguiu encontrar, tá bom? Então, uma dica aqui muito importante, o sujeito oculto, você não vai vê-lo na oração, mas você vai conseguir encontrá-lo através dos verbos, tá bom? O verbo sempre vai te ajudar a encontrar o sujeito que está escondido, o sujeito oculto. Agora nós vamos falar aqui sobre o nosso último tipo de sujeito, que é o sujeito indeterminado. Olha a imagem aí, você tá vendo que tem um homem de paletó, né, e gravata, porém a gente não está vendo aí a face dele, né? Não tá dando muito para saber quem é esse ser que está aí dentro desses paletó e dessa roupa. Então, pense comigo, do jeito que você pensou, o que é um sujeito oculto? Agora pense nessa palavra indeterminado. O que é algo indeterminado? Aí você deve estar pensando, ora, é aquilo que não se determina, é aquilo que não dá para identificar. Isso mesmo, galerinha. Algo indeterminado é algo que não dá para identificar. Então, professor, o sujeito indeterminado é um sujeito que não dá para identificar? Muito bem, pessoal, é por aí, tá? Vamos seguir essa linha do raciocínio. Então, nós temos aqui algumas orações novamente, tá bom? E aí você tá vendo já o Pato Donald acenando com uma luzinha aí. Parece que ele já descobriu o que é o sujeito indeterminado. Vamos ver se você também acende a luz aí na sua casa. Vamos ver a primeira oração? Pegaram as minhas canetas após o intervalo. Você já disse isso aí na escola João Paulo? Professora, pegaram minhas canetas. Vamos para a próxima. Roubaram o celular do aluno João Paulo. Roubaram o celular do aluno do João Paulo. Falaram mal de você na aula. E aí, pessoal, dá pra gente descobrir aí quem é o sujeito da primeira, segunda e terceira oração? Aí, ó, você já deve estar lembrando. Peraí, professor, eu vou perguntar aqui o verbo e lhe digo já já quem é o sujeito da primeira, da segunda e da terceira oração. Pois pensa aí um pouquinho que eu já volto. Muito bem, pessoal. Pensou? Ótimo. Então, você deve ter pensado aí. Quem pegaram as minhas canetas após o intervalo? Se pegaram, foram eles. Roubaram o celular do aluno do João Paulo II. Quem roubaram? Foram eles.
falaram mal de você na aula, já sei, foram eles. Por que você deve estar pensando isso? Porque pegaram, roubaram e falaram combina com o pronome eles, né? Eles pegaram, eles roubaram, eles falaram ou elas, não é isso? Você pensou assim? Muito bem, pessoal. Acredito que vocês pensaram dessa formazinha. E aí, eu acertei, professor? Encontrei o sujeito das 3 orações? A sua resposta está errada. E aí você deve estar se perguntando agora, como que está errada? Não era só perguntar o verbo que a gente encontra o sujeito? Isso mesmo, pessoal, essa regra continua valendo, tá? Mas pense bem comigo, ó. Se você pensou que mesmo colocando a palavra eles, eu ainda não consigo identificar o sujeito, afinal, quem foram essas pessoas ou essa pessoa que pegou as minhas canetas, né? Mesmo que você diga aqui, ó, eles pegaram minhas canetas após o intervalo. E aí, quem são esses eles? Foram Carlos e João? Foi Pedro, Joaquim e Ronaldo? Quem foi essas pessoas? Ah, foram eles. Eles quem? Né? Então, você não tem como identificar quando você volta do intervalo quem pegou a sua caneta, não é verdade? Tanto é que você chega para reclamar ao professor e você não diz o nome de quem pegou a sua caneta ou as suas canetas. Você vai ao professor, pede ajuda, mas você não acusa porque você não sabe quem realmente pegou a sua caneta. Se foi os meninos, se foi as meninas, se foi Cláudio, se foi João, se foi Carlos, se foi Mariana, se foi Maria, se foi Joana, você não tem como identificar. Vocês já repararam que quando a gente não sabe quem fez uma ação, a gente geralmente usa os verbos na terceira pessoa do plural? Isso mesmo. Certamente você já ouviu alguma notícia ruim do tipo de que alguém matou uma pessoa e quando você não sabe quem fez isso, a gente escuta muito assim, mataram uma pessoa, Dona Maria, no bairro Sumaré. Quer dizer, você não sabe quem matou, né? Se foi uma pessoa, se foi duas, se foi 2 homens, se foi mais de 2 homens. Você não sabe o nome deles, então, ou dele, então você usa o verbo mataram na terceira pessoa do plural. Pois é, pessoal, nós só usamos o verbo na terceira pessoa do plural e quando o sujeito não aparece, vocês estão vendo aí que o sujeito não está aparecendo em nenhuma dessas orações. E o verbo está sendo usado na terceira pessoa do plural. Então, gente, é interessante você saber que a gente só usa o verbo na terceira pessoa do plural e o sujeito não aparece quando nós não podemos identificar, nós não sabemos quem praticou a ação ou nós não queremos dizer quem foi. Às vezes a gente até sabe, mas a gente não quer dizer quem foi. Como, por exemplo, nessa oração aqui, ó. Você chega para o seu melhor amigo ou para a sua melhor amiga e diz para ele ou para ela: falaram mal de você na sala de aula. Você sabe quem falou, mas você não quer dizer o nome para não causar aí uma confusão maior, né? Para você não se envolver numa confusão. Então você sabe quem foi, mas você não quer dizer quem foi. Aí o que é que você faz? Usa o verbo na terceira pessoa do plural, sem dizer quem fez a ação. Por isso que se diz, falaram mal de você na sala de aula, tá certo? Como quando você diz, disseram
que hoje não vai haver aula. Quer dizer, de repente você sabe quem disse, mas você não quer dizer quem disse isso. Aí você usa o verbo na terceira pessoa do plural. Pessoal, tá dando para entender um pouquinho do que a gente está querendo aqui falando sobre o sujeito indeterminado? Vamos entender melhor então aqui no próximo slide, né? Você reparou aí que os verbos que a gente acabou de ver lá no slide anterior estão na terceira pessoa do plural, até combina com o pronome eles ou elas, mas mesmo a gente colocando esse eles ou elas, não serve para identificar com certeza quem praticou a ação, tá certo? Então, isso é elementar, meu caro Watson, né? O sujeito indeterminado, portanto, pessoal, ele é muito parecido com o sujeito oculto, porque ele também não aparece na oração. Lembra que o sujeito oculto ele também não aparece? Só que tem uma diferença. O sujeito indeterminado, ele não pode ser identificado, ou você não quer, a pessoa que está usando o sujeito indeterminado, não quer identificar quem fez a ação, tá certo? Lá no sujeito oculto, o sujeito não aparece, é verdade. Porém, a gente pode encontrar o sujeito através do verbo, tá bom? Respondi a tarefa da professora Paula. Quem respondeu a tarefa? Eu. Então, veja que o eu não aparece, mas o verbo serve para identificar que fui eu que respondi a tarefa da professora Paula. Portanto, nesse caso, nós temos um sujeito oculto. Agora, se eu digo responderam as tarefas da professora Paula, aqui eu não estou especificando quem foi, se foi os alunos do nono A, do oitavo A, do oitavo B, do sétimo ano, não estou identificando, não tem como você descobrir quem foram esses alunos que responderam. Ah, professora, foram eles, mas eles quem, não é verdade? Agora, quando você diz respondi a tarefa da professora Paula, sou eu, e eu sei exatamente quem é esse eu, tá certo, gente? Portanto, repito, sujeito indeterminado, já está dizendo, não dá para determinar, ele não aparece e eu não sei quem fez aquela ação. Pegaram as minhas canetas após o intervalo, professora. Quem foi? Se eu perguntar a você, você não tem como me dizer quem foi que praticou essa ação. Eita, professora, roubaram o celular do aluno do João Paulo. Quem foi o ladrão? Não sei quem foi. Às vezes, pessoal, esse ladrão não foi mais de um ladrão, né? E a gente mesmo assim utiliza roubaram, como se tivesse sido várias pessoas. Às vezes foi uma única pessoa que praticou essa ação e a gente usa o verbo na terceira pessoa do plural, justamente porque nós não sabemos identificar. Então, o verbo na terceira pessoa do plural, pegaram, roubaram, tomaram, falaram, comeram, assistiram. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, essa é uma marca dos verbos, ou melhor dizendo, esta é uma marca dos sujeitos indeterminado. Se o sujeito não aparece na oração e o verbo está na terceira pessoa do plural, não tenha dúvida, é um sujeito indeterminado. Você não tem como especificar quem praticou essa ação. Falaram mal de você na sala de aula. Olha, nesse caso aqui eu posso até saber quem falou, mas eu não estou querendo identificar quem falou mal de você, tá bom? Então, o sujeito indeterminado, ele não aparece e não dá para identificar, ou a pessoa que está usando ele não quer identificar, tá bom? Gente, é importante dizer a vocês, e nós já falamos bastante aqui, mas vou repetir,
quando o verbo ele está usado na terceira pessoa do plural, combinando com aquelas pessoinhas eles e elas, e não tem nenhum termo, não tem nenhum ser identificado ali, ou seja, não tem um sujeito aparecendo ali, então não tenha dúvida, o sujeito aí é indeterminado, como nesses dois exemplos, ó. Procuraram você ontem à noite. Quem que procuraram você ontem à noite? Foi seu pai? Foi sua mãe? Foi sua namorada? Foi seu namorado? Aqui não está dizendo quem foi. Percebeu aí que o verbo está na terceira pessoa do plural? Procuraram. Não tenho como saber, nem como identificar quem fez essa ação. O verbo está na terceira pessoa do plural. Portanto, sujeito indeterminado. Estão pedindo sua presença lá fora. Repare, ó, estão é outro verbo que está na terceira pessoa do plural. Estão pedindo. Quem está pedindo? Quem são essas pessoas que estão te chamando lá fora? Ah, não sei, ó. Veja, não estão identificando aí. Essa oração não identifica se foi Carlos, Camila, Janaína, Paula, Estela. Não está identificando quem foram essas pessoas que pediram a sua presença lá fora. Portanto, nessas duas orações, sujeito indeterminado. Eu não sei quem são essas pessoas ou quem foram essas pessoas que praticaram essa ação. Mas, pessoal, é importante dizer também que há uma outra forma do sujeito estar indeterminado. É quando a gente usa o verbo na terceira pessoa do singular, ou seja, combinando com ele ou com ela, e vem acompanhado do pronomezinho se, tá? Então, quando você se deparar com um verbo na terceira pessoa do singular e na frente dele tiver esse se, também o sujeito vai estar indeterminado. Como aqui, ó. Vive-se melhor fora das cidades grandes. Pergunte ao verbo quem para ver se você encontra o sujeito. Quem é que vive melhor fora das cidades grandes? Aqui não dá para você saber se é Paula, se é Carlos, se é João, se é Ronaldo. Não está dizendo se é o seu pai, sua tia, sua avó. Não está especificando. Então, sujeito indeterminado. Alguém vive melhor fora das cidades grandes, mas não dá para eu saber quem é. Como também aqui, ó, precisa, olha, está na terceira pessoa do singular. Ele precisa, ela precisa. E na frente tem o pronome se, ó. Precisa-se de novos vendedores. Cadê o sujeito? Não tem como saber. Quem é que precisa? Pergunte ao verbo. Quem precisa de novos vendedores? Não está dizendo aqui qual é o empresário, qual é a pessoa que está precisando de novos vendedores, qual é a loja, né? Não tenho como saber. Portanto, pessoal, um sujeito indeterminado. Então, o sujeito indeterminado é quando o sujeito ele não aparece na oração e o verbo está na terceira pessoa do plural. Procuraram, estão pedindo, falaram, roubaram, partiram, não sei quem fez isso. Ou ele está na terceira pessoa do singular, mais esse sizinho aí na frente, esse si pronome. Esses são os dois casos em que o sujeito ele é indeterminado. Deu para entender, pessoal? Nós já vimos aqui que o sujeito oculto e o indeterminado, eles são meio parecidos, mas não são iguais, tá bom? Sujeito oculto, só para você não esquecer, ele não aparece na oração, mas você pode encontrá-lo com facilidade, você pode identificar. O sujeito indeterminado,
ele não aparece na oração e não pode ser identificado. Essa é a diferença. Ele não pode ser, você não tem como encontrar esse ser que praticou a ação, tá bom? E aqui mais um exemplozinho para você perceber a diferença, ó. Sei quem é, mas não mostro, tá bom? Esse é o sujeito oculto. Eu sei quem ele é, mas eu não mostro ele. Como no exemplo aqui, ó. Adoro comer. Quem adoro comer? Ora, eu. Tá aqui, ó, o sujeito é eu. Eu sei que eu estou falando desse ser. Estou falando na primeira pessoa do singular, eu. Só que eu não quero mostrar ele, mas eu posso identificar. Sim, quem adora comer sou eu. Tá aí o sujeito, ele aparece. Se você quiser mostrar ele, você identifica. Já o sujeito indeterminado, ó, eu não sei quem é e não tem como eu mostrar, tá bom? Não tem como eu mostrar porque eu não sei quem é, quem fez. Comeram o meu bolo. Olha o verbo aí na terceira pessoa do plural. Comeram. Quem? Eles, elas. Eles e elas quem? Não sei quem fez essa ação. Deu para entender, galerinha, a diferença entre sujeito oculto e sujeito indeterminado? Muito bem. Agora vai rolar lá no nosso Google Sala de Aula o nosso exercício para o nosso próximo encontro, tá bom? Então vai lá no nosso Google Sala de Aula. Acredito que você já esteja assistindo essa aula pelo nosso Google Sala de Aula e veja as atividades, as páginas das atividades que você tem para responder, agora que você já entendeu o que é sujeito, o que é predicado, o que é o núcleo do sujeito, os 4 tipos de sujeito: simples, composto, oculto e indeterminado, e uma boa atividade para você que já está fera, tá bom? Por hoje é só. Valeu, galerinha top, e até a nossa próxima aula. E eu já fui.